E aí, Tia Meia, começando mais um vídeo do podcast Cruz Maltino. Quem tá falando aqui é Digão. Aquele abraço para vocês aí. Bom, vamos falar sobre os volantes aí, esses nomes que estão sendo especulados. Muita gente já falou sobre eles, mas aqui eu vou estar trazendo minha visão e, claro, trazendo todo o panorama desses jogadores. E, claro, eu vou falar também de um jogador que está há bastante tempo sem estar sendo relacionado e certamente ele está desconfortável dentro do Vasco. Então fica aí até o final. E já chega deixando o like, compartilhando. E quem não é inscrito, se inscreva aí para dar aquela moral pra gente. Bom, já vou começar falando o seguinte, hein, galera. Um grande jogador, um grande craque está aí dentro do Vasco, está há 100 dias sem ser relacionado para jogo. É claro, isso aí é um clickbait que você caiu certamente. Eu estou falando do Zé Gabriel, tá mais de 100 jogos aí, mais de 100 dias sem estar atuando. Isso daí certamente está tendo um desconforto para ele ali. E ele já está descaradamente, todo mundo já percebeu que o Vasco deixou ele de escanteio desde o estadual. Aqueles início lá que ele foi aproveitado para jogar aqui no estadual não rendeu o mínimo que eles esperavam. E ele está aí há 100 dias sem ser relacionado sequer para um jogo do profissional do Vasco. É uma situação complicada isso daí, principalmente para a carreira do jogador. Jogador este que tem torcedor, né, que não chama ele pelo nome, sim pelo apelido que ele ganhou até lá no Internacional, Zé Delivery. Bom, enfim, cara, eu acho que ele deveria simplesmente fazer um acordo amigável ali e sair do Vasco. Cara, todo mundo vai ganhar, né? Ele vai ganhar, que ele vai poder jogar em outro time o quanto antes. O Vasco vai ganhar, que vai ocupar uma vaga a menos, paga parte do salário dele também. Enfim, eu acho que seria justo para todos os lados isso daí. A não ser que ele esteja sentado diante do contrato, que é o que parece, já que não está procurando outro time para poder atuar. Mas vamos falar aí também, né, galera, sobre os volantes, esses trios de volante aí. O Zé Gabriel, por sinal, é volante, segundo volante, né? Mas vamos falar aí sobre esse trio de volante aí que está sendo especulado. Ganhou muita força de ontem para hoje, principalmente. O Bruno Henrique, que está jogando lá no Emirados Árabes, é o grande jogador, titular absoluto do time lá, e o agente dele ofereceu ele a 5 clubes. Isso daí, ofereceu a 5 clubes brasileiros. E entre eles, certamente está o Vasco. E o Internacional, gente, o Internacional está sedento por ele, está louco para ter ele. Só que eu não sei se seria uma boa jogada neste momento, que a gente tanto precisa de um volante, né? Já que o Bruno Henrique tem contrato até o final do ano, e o que ele pode fazer é assinar um pré-contrato agora para poder atuar só em janeiro, a partir de janeiro, no time do Vasco, caso o Vasco tenha realmente interesse nele. Antes disso, o Vasco teria de pagar alguma farpela, e a gente sabe como está a situação do Vasco, está sendo ventilado, especulado em matérias e matérias, falando que o Vasco não está com aporte neste momento. Dá para fazer um bem bolado, dá para fazer um acordo lá com o time árabe e falar assim, quando pintar X aqui, quando entrar o aporte, a gente vai lá e bota o valor? Pode, mas eu acho que não será feito isso, tá? Eu acho que não será feito isso. O Internacional, como eu falei, está sedento pelo jogador, é um jogador que tem uma carreira aqui no Brasil, teve uma excelente passagem pelo Palmeiras e teve uma boa passagem pelo Corinthians também, né? É um jogador que eu gostaria. Líder, é um cabeça de área ali que bem moderno, né? Aquele que dá bom passe ou boa presença de área, e acima de tudo, aonde que ele já passou, ele sempre foi capitão dos times. Então seria um bom nome para o Vasco. O outro nome que surgiu, né, foi o Guilherme. Guilherme, que é ex-Corinthians e também está lá no mundo árabe ali, ó. E é um jogador que esse sim seria mais viável, já que termina o contrato agora no meio do ano. Então dá uma olhada aí nos lances dele. Então, gostei, já pode contratar, tá, ô, diretoria do Vasco? Vai sair de graça, já pode contratar, um jogador bem interessante, tem bom passe também. E enfim, cara, claro que eu tô zoando aqui, você teria que fazer uma avaliação melhor e certamente
se o Vasco está de olho nele, tem que ter feito, deve ter feito essa análise melhor do que a gente está fazendo aqui. Bom, é um jogador que eu gostaria sim, nem que seja para ser titular ou para compor elenco, é um jogador bem interessante. Eu não recordo dele aqui no Corinthians, não vou ser hipócrita de falar que eu recordo. Ele teve passagens aí para outros clubes, Olympiacos, teve passagem na Espanha também, se eu não me engano na Itália também ele jogou. É um jogador interessante. É um bom jogador e principalmente pelo fato da experiência internacional. Isso daí conta bastante. Então, se tiver de vir, que venha e que seja feliz aqui no Vasco aí, já que necessitamos dessa posição. E o outro nome, né, galera, que se perguntar a cada 10 vascaínos, 11 vai falar que sim, é o Alan. Alan que, pô, sem brincadeira nenhuma, seria um sonho de todo vascaíno ter ele de volta. O Alan que teve passagens aí importantes por Napoli, se eu não me engano ele jogou na Udinese também, se eu não me engano, acho que ele saiu do Vasco, foi para a Udinese, depois foi para o Napoli, depois foi para o Everton e agora foi para o mundo árabe também. Só que porém ele tem um contrato longo, né, cara? O contrato dele é até 2024 e está recebendo um cascalho legal, então acho meio difícil essa realização do nosso sonho hoje ser concretizada. Aí tem gente que fala aí, alguns repórteres, alguns jornalistas, algumas pessoas, influencers dentro do Vasco, que há chance, mas se ele quiser. Pô, galera, vamos ser realistas, né, cara? Jogadores desse quilate, jogadores desse porte, quando vai lá para o mundo árabe, é para fazer aquela poupança bem gorda para poder manter a vida toda aí. E claro, eles não mantêm só a família deles, pô, vai manter irmãos, primos, né? A galera ali, eles gostam de dar aquela moral bacana ali para a família, né? Que certamente apoiou quando precisou lá no início. Sem sombra de dúvida, seria um sonho ter o Alan dentro do Vasco. Isso aí é ponto. Bom, mas eu falo para você o seguinte, a partir de semana que vem, pode ter certeza que vai ter muitas especulações, porque os campeonatos lá na Europa estão terminando, então calma aí que vai ter bastante coisa aí diante de especulação, não só no Vasco, mas em outros clubes também. Mas como a gente fala de Vasco, eu quero que os outros clubes vai catar coquinho. Tamo junto aí, rapaziada. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se não compartilhou, compartilhe, dá essa moral pra gente e se inscreva também pra dar aquela moral pra gente. Beleza? Tamo junto aí e até mais. Valeu!